Vamos ler praticamente o capítulo todo de João 4, no Evangelho de João, capítulo 4, um texto bastante conhecido. Não vamos centrar tanto no encontro com a samaritana, o porquê da samaritana estar ali, que pecado ele tinha. Vamos ter como pano de fundo, é um tema muito importante, que vai ser recorrente nesta igreja, que é a evangelização. Este texto a mim mudou-me a minha forma de ver a evangelização. Salvo erro, foi a segunda pregação que eu tive num púlpito, foi sobre este texto, lá na igreja em Barcelona. E desde então, constantemente medito neste texto, constantemente o trago à minha mente, porque é um texto bastante simbólico e que eu entendo que é dos textos mais importantes para entender a evangelização. Também entendo que vem ligado intimamente com o que temos vindo a falar anteriormente. Temos vindo a falar sobre a oração, a separação, a intimidade com o Pai. E vamos perceber hoje de que a evangelização está intimamente ligada com a oração. Contextualizamos. Não vamos ler o texto seguido, porque o texto é grande, vamos lendo por porções, mas contextualizamos. Estamos praticamente no início do Evangelho de João. É verdade que existem outros 3 evangelhos e podemos ligar histórias e juntá-las, mas basicamente no contexto hermenêutico simplesmente do livro de João, vimos um texto muito importante, com Nicodemos, em que Jesus Cristo fala com Nicodemos sobre o verdadeiro nascimento, sobre o nascimento novo. Percebemos que o Evangelho está a começar, percebemos que Jesus Cristo está a começar a juntar os discípulos, Filipe, Natanael, Nicodemos, pessoas que o vão seguir, e aqui no meio parece que há um erro aqui na gramática, há aqui um erro na história, melhor dito. De repente parece que uma personagem não tinha que estar aqui, porque Jesus Cristo veio primeiro a Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, Judeias, até os confins da terra. E aqui aparece no meio Samaria. Vamos começar a ler, diz assim, em João 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que João mesmo não batizava e sim os seus discípulos, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, versículo 3, deixou a Judeia, território judeu, retirando-se outra vez para a Galileia, também território onde habitavam os judeus. 4. E era-lhe necessário atravessar a província da Samária. Ou seja, não era um objetivo ir àquela terra evangelizar, ele tinha saído de colectar discípulos da Judeia com o objetivo de chegar à Galileia. Isso vai acontecer a partir do versículo 43, passando 2 dias partiu para a Galileia, no mesmo capítulo, versículo 43, mas no meio passou pela Samária. Sabemos que aquelas terras são as terras prometidas a Abraão, onde existe toda a Israel, toda a comarca de Israel, mas também sabemos, porque temos vindo a estudar Neemias e temos vindo a estudar Esdras, que aquelas terras tornaram-se principalmente habitadas por pessoas que eram inimigas de Deus, os samaritanos. Já falamos sobre isso muito bem, recordamos a história muito por alto, já falamos dela várias vezes, em que as 12 tribos se dividem, depois que Salomão morre, fica a reinar Jeroboão com 10 tribos no norte, fica no sul Roboão, o filho de Salomão, com as 2 tribos, com Judá e com Benjamim, as outras 10 tribos lá no norte. Sabemos de que as 10 tribos do norte são levadas em cativeiro. O rei, que naquela altura reinava naquelas zonas, enviou para lá ímpios para as terras que eram do povo judeu, pessoas que não conheciam a lei de Deus, mandou depois sacerdotes do povo de Deus para ensinar os ímpios a guardar os mandamentos de Deus e cultuar a Deus, e dali nasce uma mistura que são os samaritanos. Mas não era desenho de Jesus Cristo já começar a evangelização à Samária. Sabemos que quando Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou, rompeu esse estigma da salvação somente para os judeus. Sabemos que havia ímpios e estrangeiros que eram salvos quando eram injertados no povo judeu, mas a evangelização mundial e global só aconteceu quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, veio o Espírito Santo
E aí começa a evangelização a todas as nações e chegou, inclusive, a Samaria. Os samaritanos são dos primeiros povos a serem evangelizados. Isto é muito interessante. Porque hoje nós vamos responder a várias perguntas ao longo desta mensagem. As perguntas vão ser: a quem evangelizar? Como evangelizar? E com que sentimento evangelizar? 3 perguntas que vamos responder. A quem evangelizar? Como evangelizar? E com que sentimento evangelizar? Primeira pergunta. A quem evangelizar? A toda a gente. Porque nós temos vindo a estudar que os samaritanos eram pessoas realmente adversários de Israel, eram pessoas que conspiravam contra Israel. Quem não se lembra dessa história lá em Esdras, quando chega Zorobabel para edificar o templo e os samaritanos queriam se unir a eles para edificar, os judeus não autorizaram e começaram a conspirar para que o templo não se levantasse. Um texto bastante conhecido, vocês não precisam de ir, mas está lá em Neemias, eu vou-vos ler, vejam bem ao ponto que os samaritanos eram adversários do povo judeu. Diz assim Neemias 4, versículo 1 e 2. Tendo Sanballat ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito, escarneceu dos judeus. Atenção ao 2. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército da Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E repete no versículo 7. Mas ouvindo Sanballat e Tobias, os arábios, os amonitas, as duditas, que a reparação dos muros de Israel ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremaneira irados. Então sabemos aqui de que este povo era adversário. Era adversário, mas aí percebemos também a graça de Deus. E a graça de Deus chega a toda a gente. Mesmo este povo, que era adversário do povo judeu, que odiava o povo pelo qual Jesus Cristo nasceu fisicamente, Deus foi encarnado, o povo judeu, os samaritanos odiavam os judeus, eram adversários dos judeus, mudaram os mandamentos de Deus, acrescentaram mandamentos aos mandamentos de Deus, mesmo assim, a graça foi derramada sobre eles. E isso encontramos em Atos 8, versículo 4 e versículo 5. Vocês não precisam de ir ao texto, eu mesmo me vou buscar só para contextualizar. Em Atos 8 existe uma história muito interessante. Ou se quiserem abrir, vamos lá, é mais fácil. Vamos Atos 8. Já voltamos ao Evangelho de João. Peço a vossa concentração, pode ser que hoje demoremos um pouquinho de tempo. Guardem as perguntas e as reflexões para o final. Atos 8, logo depois de João, o primeiro livro depois de João. Isto é muito interessante. Porque em Atos 8, hermeneuticamente, aparece aqui um personagem que é Filipe. E quem era Filipe? Em Atos 6, vemos que havia um conflito entre as viúvas do povo judeu e as viúvas do povo helénico, ou seja, do povo grego. E para que os 12 apóstolos não deixassem de ministrar a palavra, era necessário servir às mesas, era necessário suprir as necessidades. E aí vão-se eleger uma quantidade de homens, 70 homens, para servir o povo, para servir às mesas, entre aspas. Aí são eleitos os diáconos. E se vamos, não precisam de ir lá, Atos 6, versículo 5, são escolhidos alguns diáconos. Diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então vemos aqui que havia um personagem que se tornou diácono, que era Filipe. Havia outro personagem que era Estevão. Logo depois de Atos 6, aparece Estevão, que faz evangelização aos judeus e se torna o primeiro mártir da igreja, onde é apedrejado quando Paulo está a observar. E depois de Estevão ser morto, vem uma grande perseguição sobre a igreja. E lá em Atos 8, versículo 1, diz o seguinte, vejam bem: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos
excepto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e da Samária. Agora vamos ver bem o que diz no texto de Atos 8, no versículo 4 e 5. Atenção a isto. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. 5. Filipe, descendo à cidade de Samária, anunciava-lhes a Cristo. Mas vejam bem o desenho. O Evangelho estava confinado a Jerusalém, à zona de Jerusalém, tal como Jesus Cristo começou por fazer. E o primeiro ponto onde ele vai é a Samária. Os discípulos, guiados pelo Espírito Santo, estão a copiar o desenho de Jesus. Porque Jesus estava a evangelizar os judeus e a primeira cidade onde faz uma paragem, onde nasce o primeiro evangelista, onde é? A primeira mulher evangelista fora do povo judeu, na Samária. A mulher samaritana. Agora, quando o Espírito Santo vem e os discípulos vão evangelizar, onde é que vão? À Samária. É o primeiro povo alcançado sem ser o Jerusalém. Mas é muito interessante. Porque se vocês reparam no livro de Atos, no versículo 1, os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. E aqueles diáconos e os discípulos que tinham sido escolhidos foram esparcidos. Então aqui nós respondemos outra pergunta. Quem é que tem que evangelizar? Os apóstolos? Os pastores? Os missionários? Todos. Todos. E a quem a Deus vai usar? Ao pastor, ao missionário? A todos. Todo aquele que é nascido de novo. E Filipe, cheio do Espírito Santo de Deus, foi aos samaritanos. Então aqui percebemos de que a quem evangelizar? A toda a gente. Quem evangelizar? Todo aquele que nasceu de novo e todo aquele que foi abraçado pelo Espírito Santo. E a partir desta introdução vamos ver como devemos evangelizar. E a maior forma não há de aprender como devemos evangelizar do que com o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, o Mestre, o Maestro, o Criador de evangelização, o Evangelho feito em pessoa, Jesus Cristo feito homem. Diz no versículo 5, voltamos a João 4, versículo 5. João 4, versículo 5, depois desta introdução, começamos a ler. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E percebemos que aí habitou o povo judeu nessas terras. 6. Estando ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Este por volta da hora sexta significava que eram as 12, era o meio-dia. Fica com esta hora porque mais à frente vamos falar sobre este ponto. Era uma hora de muito calor. Era a hora, talvez, de mais calor naquelas zonas. Estamos a falar de uma zona desértica, fazia muito calor naquela zona. 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Dá-me de beber. Vemos aqui que Jesus Cristo utiliza o cotidiano, utiliza uma necessidade física, utiliza uma circunstância sentimental, necessidade física, geográfica, faz ali um poço. E nós temos este discernimento de evangelização. Aproveitar o que está à nossa volta para interactuar com as pessoas. Vamos destacar isso mais à frente. E disse-lhe, dá-me de beber. Dá-me de beber. Jesus Cristo sabia bem o que é que estava a pedir àquela mulher. Veja bem a resposta no versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus nem sequer podiam trocar com o samaritano um copo, ou um balde, ou um instrumento para tirar água. E esta mulher, sabendo dessa adversidade, dessa inimizade, tu me estás a pedir água. Era impossível que isso acontecesse. Era um povo inimistado. Então aqui percebemos de que Jesus se aproximou do mais desprezível para um judeu. Então o Evangelho é para todos. O Evangelho não é exclusivo. O Evangelho não tem em conta classe social, classe económica,
país, cultura. O Evangelho veio para alcançar a todas as nações. Nós muitas vezes colocamos barreiras quando olhamos para a pessoa, pensamos, este é desta cultura, este tem esta idade, este tem esta conta bancária, este tem esta profissão. Colocamos barreiras quando o Criador do Evangelho não põe barreiras nenhumas. Então, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé que põe limites ao Evangelho. Como alguém disse, o Evangelho é como um leão. Solta-o que ele mesmo se vai defender só. Como Leão. Solta-o que ele mesmo se vai defender só. A nossa missão é falar do Evangelho. Não é criar panoramas e dúvidas. O Evangelho é poder de Deus para salvar. A quem? Primeiro o grego, depois o judeu, a toda a gente. O Evangelho é poder de Deus, não é poder do homem. Sendo poder de Deus, não devemos colocar limites ao Evangelho porque ele é poderoso. 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe dirias e ele te daria água viva. 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde depois tens a água viva. Atenção, este pormenor é muito interessante sobre o que eu falei lá atrás. Se a mulher foi ao poço, a mulher ia buscar água. E se a mulher ia buscar água, porque tinha um instrumento para tirar água. E agora pergunta a Jesus: como é que tu vais tirar água se não tens nada? Estão a entender aqui o ponto? Eles não dividiam nem sequer um balde, um copo, uma corda. Tivemos aqui a graça de Deus a aproximar-se desta mulher. 12. És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Este ponto é muito interessante. Este ponto é muito interessante. E é um ponto a destacar, e é um ponto a aplicar à cultura na qual vivemos, principalmente ao povo português. Repito o texto, versículo 12. És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e o seu gado. Mas reparem no início do texto, diz ela ao Senhor: és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai. A samaritana, que é adversário do povo judeu, sendo que a fé dos judeus, pela qual nós fomos beneficiados, os cristãos, é baseado na fé de Abraão, Isaac e Jacó, que é o pai das 12 tribos, esta mulher inimiga do povo judeu está a chamar a Jacó seu pai. Está a dizer de que ela vem da descendência santa. E este panorama, e esta mistura, e este sincronismo religioso adequa-se ao país no qual nós vivemos. Porque se nós formos perguntar a um português também vai dizer de que o Deus é o seu pai, de que ele é cristão e de que ele serve a fé verdadeira. Então, a samaritana é um exemplo perfeito no povo pelo qual nós vivemos. Porque há nações e há localizações geográficas, quando nós vamos evangelizar, como por exemplo, a uma tribo na Amazónia, nós não temos que tirar pedras do terreno para plantar a semente, porque eles nunca ouviram falar da religião, nunca ouviram falar da Bíblia, não têm a mistura religiosa, então é um terreno que está preparado para receber a mensagem pura do Evangelho. Muitas vezes aqui em Portugal, quando nós vamos evangelizar, o terreno, primeiro, temos de tirar as pedras. Temos de tirar estas pedras que acontecia, por exemplo, nos samaritanos. Tinham uma ideia de Deus, mas era uma ideia distorcida. E não era uma ideia de um Deus pagão, ímpio, externo. Era uma ideia do Deus Criador, mas uma ideia distorcida. Tal e qual como os católicos aqui em Portugal. Têm uma ideia de Deus, mas é uma ideia distorcida. Citam versículos da Bíblia, citam o nome acima de todo o nome, mas não é a visão bíblica e a visão verdadeira. Então, é muito parecido o povo samaritano com o povo português. É muito parecido o contexto de um e o contexto do outro. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Como querendo dizer, não estou a falar da água do poço. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que faz jorrar a vida eterna. 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água
para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Muito interessante. Cotidiano, a troca de ideias, fazer pensar a mulher, ir ao coração dela. 16. Disse Jesus: vai, atenção a partir de agora, vai, chama o teu marido e vem cá. Olha o que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ponto, parágrafo. Vamos parar aqui um momento. Não vamos entender o contexto, se era viúva 5 vezes, casou 5 vezes. Isso não é interessante agora aqui no texto. O ponto aqui é a evangelização. E se vocês repararem, Jesus Cristo, quando diz a ela, vai e chama o teu marido, e quando lhe diz o contexto que ela vive, Jesus Cristo, entre aspas, está a dizer àquela mulher que é Deus. Porquê? Porque está a demonstrar a sua omnisciência, que tudo sabe. Está a demonstrar de que tudo sabe. Mas é um ponto aqui muito interessante. Até agora, Jesus e aquela mulher estão a falar sobre circunstâncias do cotidiano, estão a falar sobre circunstâncias da vida comum e normal. Agora Jesus Cristo vai ao coração da mulher. Vai à vida daquela mulher e vai demonstrar o quê? O pecado daquela mulher. E é muito interessante, porque nós muitas vezes na evangelização, quando nós chegamos, o que é que fazemos? Derrubamos, desmoronamos um caminhão de informação. Abrimos os taipais do caminhão e arrebentamos com o evangelho de cima daquela alma, entregamos a informação do Senhor e vamos embora. Mas vejam bem a construção do texto até chegar ao versículo 16. Vejam na Bíblia. Como é que foi a interação do Senhor com a samaritana até chegar ao versículo 16? Começa lá no versículo 7. Disse-lhe Jesus. Versículo 9. Então lhe disse a mulher. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus. Versículo 11. Respondeu-lhe ela. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus. Versículo 15. Disse-lhe a mulher. Versículo 16. Disse-lhe Jesus. Versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher. E continua. Versículo 19. Disse-lhe a mulher. Versículo 21. Disse-lhe Jesus. Versículo 26. Disse-lhe Jesus. Ou seja, existe aqui uma interação de ideias. Pergunta: Jesus Cristo, sendo Deus, não conhecia a situação que aquela mulher estava? Sabia, tanto que denunciou o seu passado, como mostrando a omnisciência. Nós, quando vamos evangelizar, sabemos quem é aquela pessoa? Não. Não sabemos. Nós, quando vamos evangelizar, não sabemos quem ela é, a sua cosmovisão, não sabemos o que ela pensa, não sabemos que pedra temos que tirar para plantar o Evangelho. Então o que é necessário quando vamos evangelizar? Entrar em interação com a pessoa. E sei que não existe técnica para salvar, e sei que o Evangelho é poder de Deus, e sei que o Evangelho salva. Mas a demonstração prática de Jesus com aquela mulher, que é um exemplo que nos dá para a nossa vida, é entrar numa comunicação. Com que objetivo? Chegar ao coração da pessoa. Denunciar o pecado. Denunciar de que ela é pecadora e necessita de um Salvador. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. E para denunciar o pecado de alguém, onde é que nós precisamos de ir? À lei. E onde é que Jesus Cristo foi para denunciar a samaritana? À lei. Rompeu um dos mandamentos mais importantes. Estava em adultério. Estão a entender? Teve que ir à lei. E quando foi à lei, aquela mulher que via inimizade entre os povos, que havia conflito, que já havia indícios de pecado, Jesus Cristo foi à lei para denunciar o que havia no coração dele. Porque a lei é boa, o problema somos nós que não a cumprimos. E Jesus vai à lei. Se eu me ponho este exemplo, e volto a dizê-lo mais uma vez, imaginem agora que eu saio de casa, imaginem agora que eu vou
fazer uma viagem de carro com a minha mulher e de repente há uma operação stop, o polícia para-me, começa a analisar o meu carro, de repente coloca-me as algemas, leva-me para a esquadra da polícia, lá na esquadra da polícia leva-me para o tribunal, vou para o tribunal e simplesmente o juiz diz: Pedro, vais ser preso durante 1 ano. Porquê? Aí está a resposta. Porquê? Não porque infringiste, porque cometeste erros. E a pergunta que eu faço: e que erros é que cometi? E que leis é que eu rompi? Estão a entender? Agora, se eu for parado naquela operação stop e o polícia reparar que tenho um pneu que está careca e disser: rompeste a lei X, e reparar que a minha carta de condução está caducada, rompeste a lei Y, e reparar de que não tenho faróis, rompeste outra lei, e reparar que não tenho inspeção, rompeste outra lei. Quando eu for a tribunal, o juiz vai dizer assim: Pedro, tu rompeste esta e esta lei, a tua sentença vai ser esta. Para mim agora vai fazer sentido. Se não houver lei, a sentença não tem sentido para mim. Estão a entender? Por isso, é quando nós vamos evangelizar, o objetivo de dar pecado, o objetivo de denunciar o pecado daquela pessoa, se não houver a sentença justa, ela nunca se vai sentir pecadora. E qual é que é a sentença mais justa de todas? A lei de Deus. A lei de Deus. Por isso, quando evangelizamos, temos que apresentar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e é aí que vem a convicção do pecado. E se uma pessoa não se sente pecador, não se sente em pecado, não se sente em condenação, como é que vai anelar, como é que vai desejar a salvação? Estão a entender? Como é que alguém vai desejar um Salvador que morreu na cruz, que o libertou do pecado, que lhe deu a vida eterna, se ele não se vê pecador e merecedor do inferno? Estão a entender aqui o desenho na Samaritana? E muitas vezes, é verdade, e mais uma vez repito, não há aqui uma técnica perfeita, nem há aqui uma forma. Deus é Deus e o Evangelho é poder de Deus para salvar. Simplesmente estamos aqui a esquadrinhar e a analisar aquilo que Jesus fez com a Samaritana. E Jesus é Deus e pode salvar de qualquer forma, mas o desenho que ele pôs foi levarmos as pessoas a meditar na lei de Deus e a ver de que a romperam e são dignos de condenação. Nós podemos estar a apresentar um Deus grandioso, um Deus gigante, um Deus poderoso, e realmente as pessoas podem querer estar com esse Deus. Mas se eles não se veem pecadores, como é que vão desfrutar desse Deus? É tal e qual esse exemplo que eu costumo ter, como um pai dizer a uma filha, uma família crente, um pai e uma mãe que são crentes, um pai e uma mãe que servem o Senhor, e na sua casa tem uma filha que não serve o Senhor. E essa filha, com os demais companheiros de escola, uma filha com 17 anos de idade, tem o desejo de ir a uma discoteca. Mas essa discoteca não é uma discoteca normal. Lá existem pessoas que vendem drogas, lá existem pessoas que cometem violações, lá existem pessoas que até são pedófilas, etc. Lá existem pessoas que são assassinos, mas esses pais simplesmente vêm com a conversa do amor, diz àquela filha: filha, nós amamos-te muito. Filha, nós queremos passar essa noite contigo. Filha, nós queremos ver um filme contigo e comer pipocas. A pergunta que eu vos digo: vocês acham que esse amor, perante uma pessoa que está decidida a ir lá, no seu coração, talvez esteja lá um jovem com quem está a flertear, vai mudar a sua intenção? Não vai. Ora, se tu lhe disseres: filho, eu amo-te muito, quero estar contigo, e esse amor que eu tenho, não quero que tu vás para ali, porque ali existem assassinos, porque ali existe condenação, porque ali existe sofrimento, não fica muito mais claro para ela a mensagem? Tal e qual na evangelização. Nós não podemos estar a dizer a uma pessoa que existe um céu perfeito, que existe um Deus perfeito, se em contraste não dizemos: olha, esse Deus perfeito por qual deu a vida na cruz, aqueles que não têm fé irão para o inferno. E lá irão ser condenados eternamente. E é verdade que não necessitamos do inferno para valorizar o céu. Nós estamos aqui a falar de pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm o Espírito Santo e tem que lhes ser denunciado o pecado. E a forma é ir à lei do Senhor. E foi isso que Jesus fez. Denunciou
Aquela mulher estava em adultério e ela teve a noção de pecado. Isto é muito interessante. E vejam que Jesus não disse nada mais. Não continua a denunciar o pecado dela, porque foi suficiente para ela entender. E vamos ver mais à frente o que aconteceu com denunciar o pecado através da lei. Vamos continuar a ler no versículo 19. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. É brutal. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Parênteses para explicar. Repito. Disse-lhe a mulher. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Vemos aqui que ela entendeu que ela era profeta porque denunciou o seu pecado. Versículo 20. Nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Claramente aqui vemos mais uma vez uma separação. Por que ela está a dizer nossos pais dizem que é esse monte? Porque os samaritanos adoravam no monte Gezirim. No monte Gezirim faziam os sacrifícios. No monte Gezirim levantaram sacerdotes que não eram sacerdotes do povo levita. E lá faziam os sacrifícios para que o povo não fosse até Jerusalém, para que o povo não fosse sacrificar a Jerusalém. Vemos aqui a adversidade, vemos aqui a contenção, vemos aqui as religiões a serem criadas. Então percebemos que o Evangelho também é para os religiosos. Também é para aqueles que criam uma religião paralela. Os samaritanos criaram uma religião paralela, o Evangelho foi lá e destroçou. É poder de Deus. 21. Disse-lhe a mulher. Disse-lhe Jesus, peço desculpa. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22. Vós adorais o que não conheceis. Por isso é que é necessário dar-lhes a conhecer quem é Jesus. Eles não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glória a Deus, porque a nossa adoração agora já não está nem no monte Gezirim, nem no monte Sinaí, nem simplesmente no Golgotá. Nossa adoração está numa pessoa, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, o Deus verdadeiro pelo qual entregou o seu Filho e em breve voltará para resgatar a sua igreja. 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias. Atenção a isto. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E para aqueles que dizem que Jesus Cristo não é Deus, vejam bem a resposta no versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Não deixa dúvidas aqui. Não deixa dúvidas quem ele é e da sua deidade. Talvez para um gentio conheceu Jesus Cristo através de evangelização na igreja não faça sentido, mas para um judeu dizer que era o Messias era estar a falar da sua divindade. Por isso é que Jesus Cristo, quando se apresentava como Messias, queriam apedrejá-lo. E Jesus Cristo apresenta-se como Deus à samaritana. Apresenta-se como Deus ainda sem alcançar o povo pelo qual ele tinha vindo primariamente, que era pelo povo judeu. Mais uma vez aqui a frisar do que o Evangelho é para todos. 27. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Aqui, outra nota, para demonstrar de que o Evangelho é para todos. Vemos aqui a separação que havia entre homens e mulheres, vemos aqui a aproximação de Jesus de uma mulher, além de mais uma mulher samaritana. Continua. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou porque falas com ela? 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, estão a ver que a mulher tinha cântaro, e pergunta a Jesus, como vais tirar a água? Essa inimistade. Foi à cidade e disse àqueles homens, atenção, ela recebeu o Evangelho e foi dar a outros. Recebeu a mensagem da salvação e foi dar a outros. E reparem bem que a mensagem não é adulterada nem alterada. 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Atenção a isto.
A mulher não conduz essas pessoas a ela, mas conduz essas pessoas a Cristo. Atenção, cuidado com isto, porque muitos querem conduzir Jesus à sua igreja, à sua denominação, à sua forma de pensar, mas é a Jesus que nós temos que levar as almas. E ela acrescenta, disse tudo o que tenho feito, ou seja, outras palavras, que sou pecadora. Jesus simplesmente lhe disse que era pecadora. Se nós lemos o texto, Jesus disse-lhe mais alguma coisa do que ela era pecadora? Não. Vem de acordo com a mensagem de João Batista, o último profeta: arrependei-vos, pecadores. Arrependei-vos, raça de víboras. Estão a entender aqui a mensagem do Evangelho? Nós queremos vir com flores a embelezar a mensagem, porque se calhar, se eu falo muito duro, ele não vai entender. Era o que Jesus fez. Chamou-lhe pecadora. Chamou pecadora aquela mulher. E ela disse tudo o que eu tenho feito. Outras palavras, disse que eu sou uma pecadora. Sereis porventura o Cristo? 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Ele. Ou seja, a evangelização conduziu a quem? À samaritana? A Cristo. A evangelização conduziu a Cristo, não à samaritana. As pessoas ouviram um testemunho para conduzi-los a Cristo. E agora vamos deixar o versículo 31 ao 38 para o final e vamos saltar para o versículo 39. Vejam bem isto. Isto é muito importante, o que está aqui escrito. Isto é muito importante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em ele. Em ele. Não nela. Ah, nele. Sim, sim. Agora atenção a isto. Em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara: ele me tem dito tudo quanto tenho feito. Ele me tem dito tudo quanto tenho feito. Mais uma vez, frisa aqui de que ele me tem dito que sou pecadora. Ele me tem dito que rompi a lei. Ele me tem dito que estou em adultério. E trazendo para o nosso mundo, ele tem dito que sou um assassino. Ele me tem dito que sou mentiroso. Ele me tem dito, etc, etc. 40. Vejam na Bíblia, atenção a isso, Rafael. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Atenção, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, atenção a isto, já agora não é pelo que disseste que nós queremos. Repito o 42. E disseram à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Atenção a isto, Rafael. Atenção aos testemunhos pessoais. Atenção a essa ideia de andarmos a contar a nossa história. A nossa história de conversão. Por menor, a nossa história não converte a ninguém. Não. É crítico. A nossa história não vai mudar a vida de ninguém. Pode comovê-lo, pode ficar emocionado, pode ficar tocado e sensibilizado, mas não vai transformar aquela vida. É Jesus que vai mudar aquela vida. É Jesus que vai transformar aquelas vidas. E as pessoas não queriam mais saber da história da samaritana, queriam saber da história de quem? De Jesus. E pediam para ficar com ele. Outro ponto. Evangelização não deve fazer com que as pessoas acabem em nós. Queiram a nossa companhia, queiram a nossa proximidade. O Evangelho tem que levar as pessoas a pedir mais de Jesus. A querer conhecer mais de Jesus e a querer estar com ele. E pediam, fica connosco. E 2 dias ficou ali. Como vimos recentemente num documentário muito interessante com o Amado, um evangelista que andava a evangelizar por grande parte do Brasil, dizia: quando as pessoas ouvem um testemunho, a igreja está cheia e fica comovidas. Quando ouvem a palavra, não há ninguém. Os testemunhos não salvam vidas. E a igreja está muito habituada a testemunhos, e aquilo que aconteceu comigo, e aquilo que Jesus fez. E muitas das vezes eu vejo nos testemunhos que há por trás, e eu falo por mim no início quando me converti, até há um índicezinho de egocentrismo, de querer ser ouvido, de ouvirem o meu testemunho, aquilo que eu fiz. Não transforma ninguém aquilo que eu fiz. Ninguém.
Não transformar ninguém os passos que eu dei, não transformar ninguém se eu era rico e agora sou pobre, se era pobre agora sou rico. E nós muitas vezes, quando ouvimos alguém falar sobre os seus testemunhos, é aquela típica frase: eu era triste, agora estou feliz, eu era vazio e agora tinha o meu coração cheio. Isso não vai mudar a ninguém. Os testemunhos, mesmo quando nós falamos daquilo que Jesus fez, temos que falar da sua obra de expiação. Temos que falar do Evangelho. Podemos utilizar o nosso testemunho e dizer: era um pecador, era um miserável, fui salvo, mas falar da grandeza do Evangelho e quem é Jesus Cristo. Estão a entender? E repito, agora depois de falar sobre essa mensagem, uma vez mais o versículo 39 até o 42. Repito, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito, ou seja, que sou uma pecadora. 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pedi-lhe que permanecesse com eles. E ficou 2 dias. Muitos outros creram por causa da sua palavra, de Jesus. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A palavra de Jesus salvou. A Bíblia é a palavra. A Bíblia fala sobre Jesus. Então, na evangelização temos que falar como? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E é muito comum também, eu falo por mim, vejo os meus inícios, quando evangelizamos alguém, parece que nós queremos tirar o nosso cérebro e meter na cabeça de alguém. Queremos que aquela pessoa pense da forma que eu pensava, veja os vídeos que eu via, assista aos pregadores que eu assistia. Isso não vai mudar aquela pessoa. Aquela pessoa tem que conhecer a Jesus. A meta de evangelização é falar-lhe de Jesus para que aquela pessoa, mesmo numa igreja local e mesmo tendo um pastor como guia, um pastor humano, porque assim foi o desenho de Deus, a sua meta, o seu objetivo é estar com ele. E aqueles homens pediam, no versículo 40, permanece connosco. Demandavam que Jesus ali ficasse. Ele ficou ali 2 dias. Permaneceu com eles na intimidade. Na evangelização, os dias de hoje, há igrejas que querem que aquelas pessoas se tornem reformados e ensinam as confissões de fé, e ensinam as histórias de Spurgeon, e ensinam John Bunyan, e ensinam Whitefield, e ensinam Jonathan Edwards, e John Hus, que apareceu 100 anos antes de Calvino. E quando uma pessoa vai à igreja, tem que levar todo um curso teológico para pensar igual a eles. Isso não serve de nada. Conhecer a teologia não vai transformar. O que transforma é conhecer a Jesus Cristo. E quando a pessoa conhece a Jesus, quando a pessoa passa tempo com Ele, quando a pessoa se agarra à oração e à leitura da palavra, vai crescer em santidade. E não há problema nenhum em conhecer a história da igreja, em conhecer estes homens que Deus utilizou, mas é Jesus que temos que apresentar. É Jesus que vai transformar, é Jesus que vai limpar, porque foi Ele que encarnou santamente, foi Ele que viveu perfeitamente, foi Ele que morreu na cruz para expiar os nossos pecados e derramar o seu sangue, foi Ele que ressuscitou ao 3º dia, é Ele que vai voltar em breve para julgar os vivos e os mortos, e é com Ele que vamos passar a eternidade. Então é Ele que temos que apresentar. E a pergunta que eu faço: como é que nós vamos apresentar a alguém que não conhecemos bem? Estão a entender a pergunta? Como é que nós vamos apresentar a alguém que não conhecemos bem? Por exemplo, passo algumas horas com o Rafael passa umas horas comigo. Pode-me descrever, o Pedro encontra-se na casa dele na terça, na quinta, no sábado, ou falamos por vezes ao telefone. Mas se nós não passarmos tempo com Jesus, em oração, na leitura da palavra, não vamos conhecer as características de Jesus. E vamos estar a apresentar àquelas pessoas um desconhecido. E a pergunta que eu vos faço é: vocês entregariam um filho vosso para que um desconhecido cuidasse dele? Entregariam um filho vosso para que um desconhecido cuidasse dele? Como é que o pai
vai entregar a nossa mensagem a Jesus se não há intimidade com Ele. Nós até podemos apresentar Jesus teologicamente perfeito. Nós até podemos chegar às pessoas e apresentar-lhes Jesus tal como Jesus fez com a samaritana. Pergunta, resposta, lei, arrependimento. Mas se nós não estamos a intimar com Deus, se não estamos a passar tempo em oração, como é que o poder de Deus nos vai acompanhar? Estão a entender? Por isso é que eu entendo que a evangelização está intimamente ligada com a oração. E entendo que é necessário passar mais tempo a orar pelas almas do que a falar com elas. E se conhecendo uma pessoa específica, muitas vezes passamos horas a falar e pouco tempo a apresentá-lo ao Pai em oração. Então é melhor passar mais tempo em oração a apresentá-lo ao Pai, que é quem vai transformar, do que nós mesmos a falar. Jesus Cristo, no seu cotidiano, na sua vida aqui na Terra, não vemos muitas mensagens em igrejas, não vemos muitos sermões. Jesus Cristo ensinava, ou seja, dava doutrina no cotidiano. Mas se nós reparamos na vida de Jesus, destaca-se, como nós falamos nas últimas semanas, a oração e a evangelização. Que são as duas práticas, ou duas das práticas mais ausentes na igreja. Que eram duas das coisas que Jesus mais fazia. O que é que nós queremos? O culto, o conhecimento, a mensagem, a teologia, a hermenêutica, um versículo atrás do outro versículo, que é necessário e é bom e eu gosto disso. Mas Jesus Cristo passava na Bíblia, nos Evangelhos, muito mais tempo a orar e evangelizar. Então, se queremos ser parecidos com Jesus, temos que passar mais tempo em oração e evangelização. E não devemos ser, o objetivo não deve ser querer resultados. O objetivo não deve ser números. Sim. Não era isso que Jesus fazia. Jesus, sendo Deus, Jesus pregando o Evangelho como Deus, via muitos resultados da sua evangelização? Não. Só vamos analisar. Jesus evangelizou multidões. Como aquele famoso texto que falamos recentemente em João 6, depois da multiplicação dos peixes. No final acaba com 11. Eram 5.000 e no final só havia 11 discípulos verdadeiros. Foi profeta na sua terra e não foi ouvido. Então não devemos evangelizar pelos resultados. Se os resultados fossem um objetivo, profeta Jeremias, profeta Ezequiel foram os maus profetas, porque não atingiram os resultados. Poucos se convertiam com a sua mensagem. Vemos o profeta frustrado, porque estava só, angustiado e em sofrimento. Deus lhe disse que tinha reservado outros 7.000 que não tinham dobrado o seu joelho a Baal, não tinham beijado. Não eram muitos, mas eu não tinha visto resultados. Eu não sabia nem sequer quem eram. Estão a entender? Eu não via resultados. Porque quem faz o resultado é Deus. O nosso objetivo não é alcançar resultados, é falar sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem de Deus, é salvação para aquele que se converte, mas também é condenação para aquele que rejeita. E agora, tendo isso em mente, vamos ler os versículos 31 ao versículo 38. Nesse interim, os discípulos, ou seja, no meio da conversa com a samaritana, os discípulos foram à cidade. Quando regressaram, encontraram Jesus com uma samaritana. Diz assim no 31, nesse interim os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Em outras palavras, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Vemos aqui de que o Evangelho é o pão da vida, de que Jesus é a água da vida. Vemos aqui a necessidade de Jesus para saciar a nossa sede espiritual. 33. Diziam então os discípulos aos outros, ter-lhe porventura alguém trazido de comer? 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Povo de Deus. E disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Depois da conversa da samaritana sobre a água.
Agora a conversa dos discípulos sobre a comida, sendo Ele a água da vida que dá a vida eterna, sendo Ele o pão da vida. Percebemos aqui de que o nosso anseio, a nossa fome, a nossa sede deve ser por fazer a obra de Deus. E a pergunta que eu faço e não temos que responder: será que realmente o nosso anseio é fazer a obra de Deus? Quando nós acordamos, o que vem à nossa mente? Que anseios temos? A comida física? A comida que é o trabalho? Porque por mesmo que nós não comemos diretamente o trabalho dá dinheiro para comermos e acaba por ser a comida física, estão a entender? As necessidades da família, a proximidade terrenal, ou fazer a obra do Pai. Repito o versículo, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E nós podemos estar a comer grandes banquetes físicos, podemos ter os melhores trabalhos e os sucessos. Aquele que é cristão, que não está a realizar a obra de Deus, tem que estar frustrado, porque esse é o alimento. Quantas vezes nós não evangelizamos a alguém e essa pessoa responde com choro ou com amanhã vou ao culto e nós não nos emocionamos? E nós não contamos logo a alguém, nós não telefonamos a um irmão: olha, falei com alguém, evangelizei. Porque esse é o ADN do cristão. Esse é o ADN do cristão. Falar sobre ele. Fazer a obra de Deus. Convertê-los, não, quem converte é Deus. E quando nós o fazemos, dentro de nós saltamos como crianças. Então, se queremos estar felizes, gozosos, alimentados, saciados, o que é que nós temos que fazer? A obra de Deus. Estar com intimidade com Deus em oração e evangelizar. 35, atenção a partir de agora. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até à ceifa, ou seja, profissionais na comida física. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ou seja, olhar e ver as necessidades espirituais das pessoas. Nós somos muito prontos em dar uma moeda a um mendigo. Somos prontos para ver a necessidade espiritual dele. Transformemos a nossa cosmovisão. Vocês olham para a ceifa, olham para os campos, olham para as necessidades físicas e estão a ver as necessidades espirituais das multidões. É essa a vossa forma de vista? Ou simplesmente veem silhuetas, veem pessoas magras ou gordas, ou veem uma pessoa necessitada, uma alma carente? 36. Agora respondemos à pergunta: como e com que sentimento devemos evangelizar? Aqui está a resposta ao sentimento com que devemos evangelizar. 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E atenção, e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Um versículo que eu tantas vezes falo. Se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. E eu pergunto: vocês alegram-se tanto quando o evangelizam como quando colhem um fruto? Infelizmente não. Mas para Deus não há diferença. Para Deus devemos estar tão felizes, tão gozosos, tão alegres quando vamos evangelizar e somos rejeitados do que quando aquela pessoa responde e se arrepende através da mensagem. E quando alguém entra para uma igreja, e quando alguém se batiza, e quando alguém diz: eu sou um pecador e quero me converter, aleluia, há gozo, há alegria, há exaltação. Mas quando evangelizamos, parece que estamos a fazer uma obra obrigatória, uma obra pesada. Para Deus, a alegria tem que ser a mesma. Repito o texto: se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. O Criador não põe diferença no gozo, na alegria, no coração disposto, no louvor, tanto quando evangelizamos como quando colhemos o fruto. E fundamenta essa ideia, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviarei a ceifar o que não semeaste, e outros trabalharão, e vós, repito 38, eu vos enviarei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharão, e vós entrastes no seu trabalho. Ou seja, nós muitas vezes estamos a colher fruto de evangelização porque pensamos que fomos nós que fizemos o trabalho, quando já houve outra pessoa antes que plantou a semente.
e seja a plantar, seja a colher, a glória, o louvor, não deve ser na mensagem que nós entregamos, no método que nós temos, no versículo que nós lemos, mas no poder de Deus para salvar. É Ele toda a honra, é Ele toda a glória. Ele deve ser exaltado, Ele deve ser louvado. E devemos gozar-nos na evangelização, não para obter resultados, e sim, que o objetivo é fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a força está em fazer discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos, que nos ensinou a nós, e sim, essa é a meta, fazer discípulos, mas quem converte é o poder de Deus. Mas antes de terminar, destacar mais algumas coisinhas aqui. A oração, destacar que em Marcos 3,14, quando Jesus Cristo chamou os apóstolos, disse que os chamou não para evangelizar, não para profetizar, não para fazer milagres, mas para estarem com Ele. Então, antes deles serem usados para evangelizar, serem usados para transformar, chamou-os para estarem com Ele. Literalmente está escrito em Marcos 3, versículo 14. Se quiserem podemos lê-lo, que é um versículo muito bom. Então designou 12 para estarem com Ele e para os ensinar a pregar. Estão a entender? Então escolheu os 12, primeiramente, para estarem com Ele e para os ensinar a pregar. Então, se nós queremos evangelizar, se queremos saber como, o que é que temos que fazer antes? Estar com Ele. Aprender com Jesus. E como é que nós estamos com Ele? Em oração e em meditação na palavra. Mais uma vez, estamos a ser redundantes, mas acabamos no mesmo. Então queremos ver transformação na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, etc. Transformação pessoal. Estar com Ele. Oração e pregação. E por último, uma pequena reflexão e um pormenor muito interessante no texto da Samaritana que aprendi com o pastor Marco. Relemos João 4, versículo 6. Diz assim: estava ali o poço de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta, na Bíblia, é o meio-dia, é a hora de mais calor. Agora, vamos a Gênesis 24, versículo 11. Gênesis 24, versículo 11. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 24, versículo 11. Diz assim: fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saíam a tirar água. As donzelas. E neste caso estamos a falar dessa mulher virgem, santa, pura, que falamos recentemente, aquela mulher Rebeca, que serviu aquele servo para o qual ia ser a mulher do filho de Abraão. Lembram-se quando destacamos a pureza dessa mulher? Então, as donzelas, as moças, iam à tarde a buscar a água, à hora de menos calor. A que horas aquela mulher foi ao poço, a samaritana? Às 12. Às 12. Das duas, uma. Ou por vergonha, ela não ia com as mais donzelas, ou talvez, e é o mais provável, aquelas donzelas não queriam que essa mulher fosse com ela. E ao não querer que essa mulher fosse com elas, era necessário que ela fosse ao poço a horas que as outras mulheres não estivessem lá. E era necessário ir ao poço a horas de muito calor. Em outras palavras, expor o pecado de alguém vai fazer com que ela... Expor o pecado de alguém vai fazer com que ela se encontre com Jesus. Porque se aquelas mulheres permitissem que a samaritana estivesse com ela à tarde, ou se a própria samaritana não tivesse vergonha do seu pecado e fosse com elas à tarde, não se tinha encontrado com Jesus ao meio-dia. Por outras palavras,
além de Jesus Cristo denunciar o pecado dela, é necessário haver separação das pessoas que estão em pecado. Por isso é que Paulo diz, entrega-os a Satanás para que se convertam. Trata-o como gentio e publicano. E se nós conhecemos pecado em alguém, se não vemos que aquela pessoa está em pecado e estamos a camuflar o pecado delas e não estamos a pôr em importância, não vai ter um encontro com Jesus. Porque estamos a tratá-la como donzela ou estamos a tratá-la como um príncipe de Deus. Estão a entender? E a exposição do pecado a alguém vai fazer com que se encontre com Jesus. Vai fazer com que conheça a Jesus. E a samaritana, na hora mais improvável, teve um encontro com Jesus porque o seu pecado foi exposto. Então não vamos com aquela mensagem Deus te ama e Deus já salvou muita gente com essa célebre frase, mas também temos de dizer, como diz em Salmo 5, Deus está irado contra o pecador. Irado contra o pecado, contra o pecador. E o pecador precisa se arrepender dos seus pecados. E só aí vai valorizar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Descansando em Jesus e passando o tempo com Ele em intimidade. Não sermos nós a meta na evangelização, mas ser Jesus Cristo, o Rei de Reis e o Senhor de Senhores. Com gozo, com alegria. Então, respondendo a quem devemos evangelizar? A toda a gente. Como? Como Jesus fez, principalmente, denunciando o pecado das pessoas através da lei, e só aí vão reconhecer que Ele é Deus, como aconteceu com a samaritana. Com que sentimento? Como lemos, com alegria, com gozo. Qual é uma das melhores formas para estar em evangelização? Passar tempo com Ele. Intimar com Ele como faziam os apóstolos e como demandaram aquelas pessoas na Samária. Passar tempo com Jesus. Qual é a meta? Que nos conheçam a nós? Não. Que conheçam a Jesus Cristo. E a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Amém.